Olá, a graça de Jesus Cristo habite em vosso coração. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós lermos um texto da Palavra de Deus que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 19. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos a respeito de um tema que diz: quando Jesus entra em uma casa. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, o texto bíblico que nós acabamos de ler narra o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu era um chefe dos cobradores de impostos que trabalhava para o governo de Roma, e ele era publicano da cidade de Jericó, um homem muito rico e de alta posição naquela época. Porém, Zaqueu era um ladrão. Ele cobrava mais do que devia os impostos. Ele era muito ladrão. Porque se nós formos comparar Zaqueu e os cobradores de impostos, os cobradores de impostos menores que Zaqueu, aquelas pessoas que cobravam de forma direta, já eram desonestos. Imagine quem era Zaqueu, que era o chefe deles. Então, sendo assim, Zaqueu era mais errado do que os cobradores de impostos ainda. Um homem que roubava a sociedade, um homem que tinha uma vida totalmente equivocada diante de Deus, mas que ao ouvir que Jesus ia passando, correu, subiu em uma árvore para ver quem era Jesus, pois sendo Zaqueu um homem de pequena estatura, e a multidão ali não deixava com que Zaqueu visse Jesus. Não obstante, Zaqueu encontrou a solução, subiu em uma árvore para ver quem era Jesus, e ao passar no meio de uma grande multidão, Jesus viu o coração de Zaqueu, e foi na casa de Zaqueu que Jesus teve um encontro pessoal com Zaqueu. Quando Jesus entra em uma casa, primeiro, ele fica para sempre. Jesus disse a Zaqueu que iria ficar na casa de Zaqueu e não queria passar pela casa de Zaqueu. É isso que o texto bíblico nos ensina. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Então, quando Jesus, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, entra em uma casa, ele fica para sempre. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz que ele
é a porta das ovelhas, e todo aquele que entra por ele estará seguro. Ele é a porta da salvação, e todo aquele que está em Jesus pode ter a certeza de que segurança melhor do que Jesus não há em lugar algum desta vida. Quando Jesus entra em uma casa, segundo, ele traz alegria. Não só Zaqueu, como toda a sua casa ficou alegre com a presença de Jesus. Jesus traz alegria quando ele entra em uma casa. Ele muda totalmente o clima daquela casa, porque ele transforma a vida das pessoas. Eu vi um depoimento de um pastor, onde ele citou um caso muito interessante que aconteceu aqui em Boa Viagem. O pastor batista chamado Jairo Ribeiro, ele foi em uma casa a pedido de uma mãe para conversar um pouco, e o pastor falou que ao chegar nessa casa em Boa Viagem, uma grande casa por sinal, ele sentou no sofá e de repente saiu uma mulher que parecia um homem. De repente saiu um homem que parecia uma mulher. Não é preciso eu dizer o que eles eram, porque vocês já sabem muito bem. E em seguida, a esposa estava brigada com o esposo. Eles não se falavam dentro daquela casa. E os filhos também não se falavam. A gente vê que era uma cilada demoníaca muito grande que habitava naquela casa. E ao pregar o evangelho àquela família, o pastor falou que o homem da casa, o pai, o esposo, falou que há um tempão era casado, há 19 anos, e nunca havia curtido a vida. Eles tinham muito dinheiro, era um homem que tinha uma casa excelente, tinha apartamentos, eles tinham muito dinheiro, mas não tinha felicidade, não tinha alegria naquela casa. E ao aceitar Jesus, ele decidiu viajar pelo Brasil inteiro, pois ele tinha condições para isso. Então Jesus entrou naquela casa de tal forma que trouxe uma alegria tremenda, e hoje todos são libertos para a honra e glória de Jesus. Então, meu querido ouvinte da palavra de Deus, quando Jesus entra em uma casa, ele traz alegria. Terceiro, quando Jesus entra em uma casa, ele faz o homem refletir sobre o seu erro. Veja o caso de Zaqueu. Zaqueu parou para refletir naquilo que ele havia praticado de errado. Ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que era pecador. Então Jesus levou Zaqueu a entender que aquilo que ele praticava não era correto. E é isso que Jesus faz. Quando Jesus entra em uma casa, ele transforma a nossa mente, levando-nos a entender sobre os nossos erros, a entender sobre as nossas falhas. E se você está no Evangelho, servindo a Deus há um bom tempo, e continua com a mesma prática do pecado, praticando os mesmos erros, eu quero dizer a você que você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Você precisa ter um encontro pessoal com a graça de Deus. Porque uma coisa é você entrar no Evangelho e vez ou outra você escorregar. Isso é normal, você é humano. Nós somos humanos, somos pecadores e nós estamos sujeitos a isso mesmo. E outra coisa é você dizer que entrou no Evangelho e passar a sua vida praticando os mesmos erros que você praticava antes. Então, eu quero dizer a você que quando Jesus entra em uma casa,
em uma vida, em um coração, ele faz o homem refletir sobre o seu erro, levando ao arrependimento. Se você roubava, você já não rouba mais. Se você praticava o erro do vício, você já se torna um ex-viciado, porque Jesus liberta, Jesus salva. E foi para isso que ele veio a este mundo, para nos salvar e nos purificar de toda injustiça. Quando Jesus entra em uma casa, quarto, ele salva os perdidos daquela casa. Olha o depoimento que eu falei aqui do pastor Jairo Ribeiro, aí em Boa Viagem. Ele entrou em uma casa totalmente desordenada, onde a paz já não existia. E ele transformou completamente aquela casa, aquela família. Então, quando Jesus entra em uma casa, ele transforma a vida daquela família. É assim que Jesus faz. Quando Jesus entra em uma casa, ele fica para sempre. Quando Jesus entra em uma casa, ele traz alegria. Quando Jesus entra em uma casa, ele faz o homem refletir sobre o seu erro. Quando Jesus entra em uma casa, ele salva os perdidos. É assim que Jesus faz. Ele faz uma grande transformação em nossas vidas, porque ele é Deus. Não só Zaqueu, como também a sua família foi salva. E Zaqueu reconheceu que era pecador. Senhor, se eu tenho enganado as pessoas, eu restituo 4 vezes mais. Olha lá, Zaqueu reconhecendo o seu erro. Zaqueu reconhecendo que durante toda a sua vida havia praticado o que era mal. Olha ele reconhecendo. Se em alguma coisa eu tenho falhado, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu foi totalmente transformado pelo poder do Evangelho. E essa transformação que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. Jesus quer transformar o teu coração. Jesus quer transformar o teu viver. Só é preciso você fazer uma coisa: abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Abra o seu coração, pois o Senhor Jesus disse que aquele que vai até Ele, de maneira alguma, Ele o lançará fora. Jesus quer cuidar de você. Jesus quer entrar em tua casa. Jesus quer transformar a vida da tua família. Jesus quer livrar você dos vícios. Ele quer transformar a sua vida. Deixe Jesus entrar em seu coração. Abra o seu coração, a sua vida, e confesse a Ele quem de fato você é. Você pode ser o que for, qualquer coisa. Você pode ter até vergonha de falar para as pessoas aquilo que você é. Mas não tenha vergonha de falar para Jesus, não. Seja sincero, diga: Senhor, eu sou isso aqui. Jesus gosta de sinceridade. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Seja direto e franco com Jesus. Senhor, eu sou isso aqui. Esse aqui sou eu. Muda a minha vida. Então você vai ver a grande mudança que Jesus irá fazer em sua vida. Que o Senhor nesse momento te abençoe, te guarde e te livre de todo mal, para todo e sempre. Amém.